Bem-vindo ao Head and Neck Talks, o podcast da Liga de Cirurgia de Cabeça e Pescoço da UFC e do Serviço de Cirurgia de Cabeça e Pescoço do Hospital Universitário Walter Cantídio, em parceria com o NUTEDS. Aqui abordaremos temas gerais e específicos sobre cirurgia de cabeça e pescoço com entrevistas, matérias e assuntos diversos. Aproveite! Olá, ouvintes! Meu nome é Emily, eu sou acadêmica de Medicina na Universidade Federal do Ceará e faço parte da Liga de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, a LCCP. Hoje temos o prazer de apresentar mais um episódio do nosso projeto, o Head and Neck Talks. Olá, meu nome é Larissa, eu também sou estudante de Medicina na UFC, sou membro da equipe da Liga de Cirurgia de Cabeça e Pescoço e nesse quarto episódio a gente conta com a presença do Dr. Wellington Alves, nosso orientador, para uma conversa esclarecedora sobre a cirurgia de cabeça e pescoço e suas interfaces com outras especialidades médicas, em especial a otorrinolaringologia. Nosso convidado, como já foi dito, é o Dr. Wellington Alves, cirurgião dentista e médico formado pela UFC, cirurgião de cabeça e pescoço com residência na USP, doutor em clínica cirúrgica pela USP, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, cirurgião do HUWC e do CRIO e professor adjunto do Departamento de Cirurgia da UFC. Olá pessoal, primeiramente agradecer pelo convite, fico muito feliz em poder falar um pouco sobre esse tema. A cirurgia de cabeça e pescoço, ela tem inúmeras áreas de interseção com outras especialidades e eu acho que vai ser um papo bem proveitoso. Bom, Dr. Wellington, para começar, você poderia nos explicar o que é a cirurgia de cabeça e pescoço e quais são as suas principais áreas de atuação? Claro, a cirurgia de cabeça e pescoço é uma especialidade que já existe há bastante tempo, porém nem toda a população, sobretudo a população leiga, conhece o especialista de cirurgia de cabeça e pescoço. Então, não raro, a gente recebe pacientes no nosso consultório, por exemplo, com queixa de dor de cabeça, dor no pescoço, quando na verdade a gente trata de outros assuntos, de outras doenças, por assim dizer. Então, a cirurgia de cabeça e pescoço é uma sub-área da cirurgia oncológica. Então, a gente, por natureza da própria especialidade, a gente acaba tratando mais pacientes com doenças cirúrgicas, de cunho cirúrgico, que compreende a região da cabeça e pescoço. Então, vão aí, por exemplo, tumores de glândulas salivares, tumores de tireoide, lesões nas paratireoides, tumores de boca, de laringe, de garganta, de hipofaringe, de outras áreas da região da cabeça e pescoço, como também alguns tumores de pele. Outras áreas da medicina também têm área em comum e tratam também doenças dessa área, mas a gente pode dizer que a cabeça e pescoço é como se fosse aquela especialidade que trata os cânceres e outros tumores dessa área, enquanto as outras especialidades, de maneira geral, costumam tratar mais as lesões e doenças benignas que envolvem também essa área. Dr. Wellington, em relação às condições mais frequentemente tratadas por cirurgiões de cabeça e pescoço, você poderia exemplificar o que é mais comum na prática? Bom, a cirurgia de cabeça e pescoço trata muito a parte oncológica mesmo, os cânceres de maneira geral. Mas na prática mesmo do cirurgião de cabeça e pescoço, aquilo que ele mais enfrenta no consultório são os nódulos de tireoide, a sua abordagem, seja ela cirúrgica ou não, assim como também tumores de pele da região da face e do pescoço, mas também a abordagem dos linfonodos cervicais, aqueles gânglios que o paciente apresenta por algum motivo e de repente ele vai à investigação do médico e não raro ele precisa fazer uma biópsia para chegar ao melhor diagnóstico. Claro, também a gente trata as doenças oncológicas mais padrão mesmo, como por exemplo o câncer de língua, câncer de boca, câncer de laringe, como a gente já falou também, mas essas são as principais doenças que a gente acaba abordando dentro da nossa especialidade. Sobreposições entre essas especialidades, como funciona essa sobreposição na prática? Bom, como já dizia o antigo funk, né, cada um no seu quadrado, né? Mas na verdade a gente consegue entender bem que existe pouca celeuma, pouca discussão sobre quem vai assumir tal área, porque na verdade
quando você tem bons especialistas, bem formados, sejam eles otorrinolaringologistas, cirurgiões de cabeça e pescoço, cirurgiões bucomaxilofaciais, se a formação desses profissionais foi boa, cada um vai saber até onde ele pode atuar e até onde o próximo chega. E dessa forma você consegue atuar não somente cada um no seu quadrado, como eu coloquei, mas na verdade de forma em conjunto, né? Onde você tem sempre tentando visar o melhor para o paciente. Então a coisa que a situação que mais traz comodidade para a gente é a gente poder saber que eu posso contribuir mais com o paciente se eu trouxer um especialista que faz algo melhor do que eu. Então essa comunicação e essa boa convivência é o que faz com que a gente consiga lidar com eventuais problemas que você poderia encontrar pela frente, né? Graças a Deus, na minha vivência prática, eu percebo que esse é um assunto bem mais tranquilo do que a gente observa, talvez em algumas outras áreas em que você possa ter uma superposição maior. Pelo menos dentro da nossa prática aqui, que a gente observa aqui na Universidade Federal do Ceará e na nossa prática também privada. Dr. Wellington, como é a formação de um cirurgião de cabeça e pescoço? Quais são os caminhos de especialização para quem deseja seguir essa carreira? Bom, a cirurgia de cabeça e pescoço ela é uma subespecialidade da cirurgia geral, então há necessidade de fazer a residência de cirurgia geral antes. Hoje são 3 anos, depois você vai fazer cirurgia de cabeça e pescoço, que também é uma especialidade médica, tá? Ela não é uma área de atuação, então ela tem uma residência médica bem determinada pelo CFM. Você faz a residência médica, são 2 anos de duração, e depois você pode obter o título especialista ou somente com o título do residente, né, de ter concluído a residência ou comprovante de término da residência médica, você consegue o CRQE, que é o registro das especialidades, né? Mas você também pode fazer esse caminho através da otorrinolaringologia. Tem algumas faculdades de medicina que têm pós-graduação com residência médica, que você consegue fazer a residência de otorrinolaringologia e depois fazer a residência de cirurgia de cabeça e pescoço na sequência. Mas de maneira geral, boa parte das formações de cirurgia de cabeça e pescoço no Brasil contemplam fazer inicialmente a residência em cirurgia geral primeiro. Em relação às inovações, tem alguma que o senhor considera que é importante e tem impactado positivamente nos resultados dos tratamentos dos pacientes do cirurgião de cabeça e pescoço? Bom, tem a cirurgia de cabeça e pescoço, durante muito tempo ela ficou meio que colocada de escanteio ali, né? Porque a mesma técnica cirúrgica que a gente faz hoje já era empregada há 80, 90 anos. Então, muitas das técnicas que a gente faz hoje já eram bem antigas, pela própria natureza delas. Porém, mais recentemente, com o advento da cirurgia robótica, da cirurgia minimamente invasiva, de algumas técnicas por vídeo, a gente consegue fazer abordagens menos agressivas para o paciente, de modo que ele consiga um resultado não somente oncologicamente satisfatório, que é o nosso principal objetivo, mas também com menor morbidade. Além disso, o cirurgião de cabeça e pescoço cada vez mais se vê envolvido no âmbito da pesquisa clínica, participando juntamente com os oncologistas clínicos, com os radio-oncologistas e outros profissionais que lidam com pesquisa clínica, no desenvolvimento e no tratamento de pacientes dentro desse cenário oncológico mais multidisciplinar. Então hoje, por exemplo, quando você tem uma droga nova que é colocada no mercado e que está em fase de testes, não raro você tem um cirurgião de cabeça e pescoço participando de forma ativa dentro desse processo de experimentação da droga, por assim dizer, dos testes clínicos, né? Então o cirurgião de cabeça e pescoço hoje ele entende muito mais desse conceito de multidisciplinaridade, que eu acho que esse foi, sem dúvida nenhuma, o maior ganho que a gente teve aí nos últimos 10 anos dentro da nossa especialidade. Sem dúvida, a parte de o avanço tecnológico também ajudou a gente bastante. Hoje a gente tem cirurgia robótica que cada vez mais empregado na cirurgia de cabeça e pescoço, a ablação por radiofrequência na conduta em alguns nódulos de tireoide, mas eu posso dizer que a multidisciplinaridade e tentar trazer o cirurgião para dentro desse meio acabou sendo um dos maiores ganhos. Você poderia compartilhar conosco algum caso ou alguma experiência marcante que demonstra justamente essa importância da integração entre essas especialidades? Com toda certeza. Aqui no nosso hospital universitário, a gente tem a honra de poder participar com outros colegas em procedimentos extremamente complexos. Quando a gente pega, por exemplo, um paciente que tem um câncer de base de crânio, e que você vai fazer uma ressecção muito extensa,
Não raro você precisa fazer uma reconstrução com cirurgião plástico, então a gente tem bons cirurgiões plásticos aqui no nosso estado que conseguem fazer e nos ajudar nessa reconstrução. Você precisa de um otorrinolaringologista para poder fazer a dissecção do nervo facial, para preservar a motricidade do rosto, o paciente não ficar eventualmente com sequela de uma paralisia facial. Você precisa do neurocirurgião para entrar dentro da cabeça de forma mais propriamente dita, né? O cirurgião de cabeça e pescoço, ele atua mais na parte externa, por assim dizer. Você precisa também do bucomaxilofacial para fazer aquelas reconstruções, aquelas ressecções ósseas. E, não raro, também você precisa de outros profissionais de outras áreas não relacionadas à medicina especificamente, como, por exemplo, o fonoaudiólogo, ou o fisioterapeuta, ou o psicólogo, enfim. Essa multidisciplinaridade acaba nos ajudando muito. Nós tivemos um caso recente aqui no HU de um paciente que foi submetido a uma exenteração de órbita, que nada mais é do que uma retirada do olho por conta de um tumor. Essa reconstrução, essa ressecção envolveu o pessoal da neurocirurgia, porque foi necessário entrar próximo ali da região já da dura mater, já dentro do crânio, né, próximo do cérebro. Então houve necessidade do neurocirurgião entrar nessa cirurgia para fazer esse tempo cirúrgico. Na sequência, nós tivemos também um cirurgião plástico para confeccionar um retalho que se sobrepôs aí aquele defeito cirúrgico. E finalmente nós tivemos um dentista, na verdade um protesista, que é o dentista, a especialidade da odontologia que faz a confecção de próteses, que confeccionou uma prótese do olho desse paciente e o paciente ficou completamente reabilitado. Claro, uma sequela indelével, ele perdeu a vista, mas ele foi devolvido à sociedade da melhor forma possível, com a equipe multidisciplinar podendo atuar. Bom, nós estamos encerrando o nosso 4º episódio do Head and Neck Talks. Gostaríamos de agradecer muito ao Dr. Wellington pela disponibilidade para discutir esse tema tão importante conosco. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, fico muito feliz em ver o sucesso aí do Head and Neck Talks e fico à disposição aí para dúvidas, caso alguns ouvintes queiram perguntar alguma coisa. Acredito que vai ter algum contato aí para vocês entrarem conosco e fiquem à vontade. Nós agradecemos também aos nossos ouvintes, esperamos que esse episódio tenha sido esclarecedor a todos. Contamos com a sua participação nos próximos episódios, onde continuaremos a explorar temas importantes sobre a saúde da cabeça e pescoço. Nos acompanhem no nosso Instagram, @lccp.ufc, compartilhem com os amigos que gostariam de saber mais sobre as interseções entre essas especialidades tão importantes e sintam-se convidados a sugerir novos temas e participantes. Até a próxima!